Olá, bem-vindo ao podcast do Museu do Dinheiro e se o dinheiro falasse. Sabe o que é a zooarqueologia? É uma disciplina científica que se dedica ao estudo dos vestígios faunísticos encontrados em escavações arqueológicas e que tenta compreender as relações estabelecidas entre os humanos e os animais ao longo da história. Na exposição temporária intitulada Os Bichos, falamos de como os bichos marcaram na carne, nos ossos e na imaginação a vida da cidade de Lisboa ao longo dos séculos. Mas como foi possível identificar e reconhecer os animais encontrados durante as escavações arqueológicas no edifício sede do Banco de Portugal? Eu sou a Margarida Sampaio e para nos ajudar a compreender melhor como os vestígios faunísticos nos ajudam a perceber como as interações entre os humanos e os animais marcaram a vida da cidade de Lisboa nos últimos 2000 anos, tenho o prazer de conversar com Cleia Detri, investigadora e professora que integra a UniArc, Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, onde desenvolve vários projetos sobre a relação entre humanos e animais, desde o Mesolítico até ao período moderno, e que colaborou também nas escavações arqueológicas do edifício sede do Banco de Portugal. Cleia, muito obrigada por ter aceitado o convite. Gostava de começar perguntando-lhe o que é a zooarqueologia? Muito interessante. É uma área em que nós estudamos os restos de animais que são provenientes das escavações arqueológicas, ou seja, só de contextos arqueológicos. Quer dizer que tem que ser de um sítio que tenha tido ocupação humana. Ou seja, não, por exemplo, é aí que se difere da paleontologia, que estuda só animais antigos, não é? Fósseis, que não têm qualquer relação com os humanos. Por exemplo, os dinossauros, quando ainda não havia humanos. Nós, na zooarqueologia, temos sempre que estar a olhar para os ossos de animais que tiveram alguma relação com o homem no passado. Ou seja, ou foram parte da sua alimentação, ou foram animais de companhia, ou estavam ali porque alguns restos existiam, como os ratos, por exemplo, que gostam de aproveitar os restos das comidas das pessoas, sem até nós darmos por isso. Portanto, é todo assim um conjunto de animais que estão ali à volta dos humanos, naqueles contextos. Portanto, a presença humana é essencial nesta disciplina. Portanto, na prática são testemunhos dessa relação direta entre o humano e os animais. E falou aqui da questão da paleontologia e se calhar uma pergunta pode parecer tonta, mas gostava de colocar é: um zooarqueólogo é diferente de um arqueólogo? É um bocadinho diferente. Em princípio, é um arqueólogo que se especializa numa determinada área, ou seja, no estudo daqueles restos de animais. A maior parte do trabalho de um zooarqueólogo realmente começa muitas vezes no laboratório. Pode começar na escavação, porque pode aparecer um esqueleto, um resto de animal específico que seja preciso ter um especialista a fazer a escavação, mas normalmente a maior parte do seu trabalho é no laboratório. E consiste em fazer a identificação dos ossos, usando uma coleção de referência. Nós precisamos de uma coleção que exista hoje, que nós sabemos de que animais são, não é? Temos lá os ossos bem identificados e completos, para depois comparar com aqueles fragmentos que nos aparecem, que nós não sabemos de quem são. E é assim, comparando, que nós vamos vendo primeiro no laboratório que espécies é que nós temos ali. E então, depois temos outras vertentes que vamos analisando com mais profundidade, vamos vendo se tem marcas de corte, fogo, se houve uma interação mais direta ou não com os humanos, se fazemos algumas medidas para ver se às vezes ajudam a distinguir se é uma espécie ou outra, se são maiores do que os seus antepassados. Se vê-se em alguns casos em cães ou em outros animais domésticos como a vaca ou a ovelha. Isso interessa-nos saber ao longo do tempo se eles mudaram de tamanho. Portanto, tudo isto é uma fase posterior à escavação e difere um bocadinho daquele trabalho típico do arqueólogo que nós imaginamos na escavação, mas muito do trabalho do arqueólogo também passa por uma fase posterior de análise de materiais. Não é? Também em laboratório, das análises das cerâmicas ou todos os restos que aparecerem naqueles contextos. O zooarqueólogo, a diferença é que se vai especializar e vai estar a estudar só os restos dos animais. Obrigada. Eu que não sou da área,
Provavelmente nunca teria pensado que um osso, um vestígio de um faunístico que chegou até nós, nos poderia contar tantas coisas sobre ou o corte ou os vestígios de fogo, e relacionado com essa questão de o que é que os ossos nos podem dizer. Por exemplo, que informações mais específicas é que podemos obter através do estudo dos vestígios dos animais encontrados em escavações arqueológicas, e o que é que a presença ou a ausência dos vestígios de determinados animais também nos pode dizer dessa relação entre o homem e o animal? Uma das primeiras coisas que nós vamos ver é que animais estão ali. E a maior parte daqueles restos, normalmente, depende muito do contexto, a maior parte dos contextos são lixeiras de restos alimentares. E então nós primeiro podemos ver que animais é que as pessoas andavam a comer, que dieta tinham aquelas pessoas em determinada altura. Muitas vezes se evoluiu. Por exemplo, no Banco de Portugal nós temos a sorte de termos 2000 anos de história, podemos ver um bocadinho como é que evoluiu aquela dieta. Nem sempre é assim, há sítios que são só do período romano ou só do período medieval. Nós vamos tendo uma ideia do que é que se comia ali naquela altura. Mas depois também podemos ver que animais de companhia que tinham. Por exemplo, uma vez num mosteiro de Santa Clara Velha em Coimbra, nós vimos que só tínhamos gatos e que não tínhamos cães. E depois na documentação histórica, de facto, diziam que elas não gostavam de cães porque faziam barulho. E então eram proibidos ali. E nós conseguimos ver isso também no registro arqueológico. Mas também conseguimos ver as pragas que existiam. Conseguimos ver quando é que aparece o rato preto, quando é que aparece a ratazana. Portanto, são animais que até as pessoas, se calhar, não se apercebem bem que estão ali no contexto urbano, mas que existem. Fazem parte também do nosso ecossistema. E depois também podemos ver como é que geriam estes animais, porque em alguns casos não era só para comer. Podiam utilizar também a lã e o leite, também para transporte. E isso nós podemos ver quando nós começamos a ver o perfil de idades, que nós conseguimos ver através do desgaste dos dentes, da fusão dos ossos. Nós começamos a ver que em determinado conjunto há muitos animais mais velhos, ovelhas mais velhas, de vacas mais velhas. Nós conseguimos perceber que eles estão a utilizar para mais coisas que não para a carne. Nós começamos a ver que há uma utilização do que nós chamamos de produtos secundários. E então este tipo de dados também pode dizer um bocadinho mais sobre a história deste conjunto. Mas também se há marcas de corte, marcas de fogo, em animais como o cão, por exemplo, que normalmente não é consumido, muito raramente. E exatamente porque nós sabemos que a relação entre o homem e os animais foi se transformando ao longo do tempo. Como é que a zooarqueologia nos pode ajudar a compreender os impactos do comportamento humano no ambiente, e como é que os achados arqueológicos nos podem fazer refletir sobre esses impactos? Eu também acho que pode ter um papel muito, muito interessante. De facto, nós, nos vários sítios, podemos ir vendo muitas espécies que foram desaparecendo e quando. Quando é que elas foram diminuindo e para onde? Nós vimos em Portugal, em vários registros, que aparece urso, aparece lince, em todo o país, norte a sul. Também já tivemos castores, veado também, de norte a sul. E nós podemos ver que estas espécies foram diminuindo e que há fases que diminuíram drasticamente. Por exemplo, nos últimos 500 anos vemos uma diminuição de veado muito grande. E temos associado essa diminuição do veado ao desaparecimento da floresta para a construção de barcos, por exemplo. Pode ser, é uma especulação, portanto não temos a certeza, mas de facto esta diminuição acompanha essa diminuição da floresta. E faz sentido porque o desaparecimento do habitat dos animais selvagens afeta bastante a sua existência. Também pode ser uma questão cultural, porque nós sabemos que os romanos e no período islâmico, culturas que estão também associadas a algum ambiente militar, sabemos que a caça de grande porte também é relevante. Mas em contextos mais urbanos, como Lisboa, como é o caso, nós percebemos que estes habitats, estas florestas, provavelmente começam a desaparecer e a ser e a ter impacto nestas espécies que eles podem caçar aqui à volta. Portanto, nós vemos que temos esse impacto, conseguimos ver nesse desaparecimento desses animais esse impacto. Por exemplo, também outro bom exemplo é o lince ibérico.
é um bom exemplo também de como nós afetamos a sua existência, a sua distribuição. Ele hoje só existe no sul, mas ele já existiu de norte a sul de Portugal. Era relativamente frequente, dentro do que um carnívoro pode ser frequente. E já foi consumido. Era uma carne consumida e até apreciada. Mas nós vemos até através da análise genética dos restos antigos, de vários sítios arqueológicos, que a sua diversidade genética diminui sobretudo nos últimos 500 anos. Portanto, uma coisa que eu pessoalmente, até como bióloga, quando tive aulas, pensava que seria uma coisa relativamente recente, a sua quase extinção, não é? Que nós conhecemos há algum tempo, mas de facto a sua diminuição de diversidade genética é mais antiga e provavelmente também afetada pela diminuição do habitat, pressão humana, caça direta, quem sabe. E nós vemos que ele só sobreviveu porque conseguiu acasalar com um lince europeu em alguns pontos no norte da Ibéria, e que foi isso que o salvou nestas fases e que o permitiu que ele conseguisse resistir até agora. Portanto, também é mais um exemplo do que nós podemos ver de como foi a sua distribuição e até ver que esta espécie existia em mais habitats e que pode ser reintroduzida em mais regiões até em Portugal. Portanto, algumas destas informações podem-nos dizer qual os habitats em que esta espécie podia ser reintroduzida. Infelizmente esta conversa está a chegar perto do fim, mas não queria deixar de perguntar que vestígios de animais foram encontrados durante a escavação no edifício sede do Banco de Portugal, onde nós nos encontramos, e o que é que esses vestígios também nos dizem sobre a história do local onde nós nos encontramos? Então, aqui em particular no Banco de Portugal encontramos, claro, a maioria são restos de animais domésticos, ou seja, ovelha e cabra são os mais frequentes ao longo do tempo, em todas as cronologias, nos últimos 2000 anos. É uma espécie que é fácil de ter até em ambiente urbano, porque são pequenas, ou perto, pelo menos. Depois é o gado bovino, exceto no período medieval cristão. Portanto, para o final do período medieval é que há mais porco. E são estas espécies sempre que também mais frequentes em todos os sítios arqueológicos desde o Neolítico, desde que temos estas espécies domesticadas, que é a base da nossa dieta. Depois também há bastante veado no período romano, aqui, como é típico dos períodos deste período em vários sítios arqueológicos em Portugal. E vemos então que há disponível aqui o habitat para essa espécie aqui à volta. Também muitos moluscos, ou seja, mostra que eles estão a aproveitar também os restos do estuário. Portanto, estão a encontrar muitos bivalves e gastrópodes, portanto, desde berbigão, ameijoa, mexilhão, ostra, muita ostra também, e lapas também, ou borrias. Portanto, o normal até da comida atualmente. Que ainda hoje gostamos de comer. Provavelmente não cozinhadas à mesma maneira, não é à mesma forma, meio já abulhão-pato, que isso é só o exterior, mas... Mas sim, mas de muitas maneiras é a mesma coisa que nós comemos hoje e que nós conhecemos e observamos hoje em dia. Portanto, eu acho que sim, que é um bocadinho o mesmo que nós consumimos. Depois temos animais de companhia, temos também cães e gatos. Temos cães pequeninos e grandes no período romano, que é uma coisa muito típica do período romano. Eles vá que enlouqueceram, tal como nós hoje, com os cães pequeninos e os cães muito grandes. Portanto, andaram a brincar bastante com o tamanho dos cães. Mas também temos gatos. É interessante que o gato aumenta ao longo do tempo e vai aumentar o número de restos no período medieval e moderno, porque é também, curiosamente, quando temos mais ratos e mais ratazanas a aumentar. E então é interessante, provavelmente o que eles estão a fazer é acompanhar essa necessidade de eliminar. Há mais alimento também. Exatamente, eles estão ali alegremente a desenvolver-se também à conta de mais trabalho para eles. E também uma grande diversidade de aves, é um conjunto muito, muito interessante de aves que se pode ver na exposição também.
E é bastante impressionante num sítio urbano ter tantas aves, sobretudo marinhas, patos, gansos, várias espécies, mas também corvo marinho, gaivotas, cagarra, uma série de espécies que são muito típicas de uma zona costeira. Que hoje em dia já não as vemos com a mesma frequência, pelo menos no contexto urbano. Teria muitas mais perguntas para fazer, mas não temos muito mais tempo, por isso gostaria de terminar lançando uma pergunta. Houve algum vestígio faunístico que tenha sido encontrado durante as escavações que a tenha surpreendido? Então, o que me surpreendeu mais neste conjunto foi a diversidade de espécies domésticas, mas sobretudo selvagens. As aves realmente foram uma diversidade enorme. Mas eu diria que estranhamente a mais estranha, que eu não estava à espera e que nunca encontrei noutro sítio, foi a cagarra, que é uma espécie que realmente nidifica em zonas de rocha, portanto eu não estou a perceber bem aqui onde é que ela poderia nidificar, ou foi caçada em alto mar, quando estavam também a pescar outros animais. Eu não consigo encontrar também marcas de corte, não consigo perceber se elas foram mesmo consumidas. Aí ajudaria-nos a perceber se há ali uma caça intencional daquela ave no alto mar, ou se há ali uma colónia, por acaso era na zona deste sítio quando ocorreu, em algum ponto, não é? Em alguma zona, a uma altura que o sítio fosse abandonado, não é? Porque elas não se dariam bem com a proximidade humana. Elas teriam que nidificar bastante isoladamente, descansadas. Portanto, o que eu acho mais interessante aqui é que eu ainda não percebi porque é que elas estão ali, e foi o que me espantou mais, porque eu nunca encontrei. Elas são grandes e podem ser interessantes para comer, mas não, para mim ainda é um mistério porque é que elas se encontram neste conjunto. Foi o que eu achei mais estranho ou fora do normal. O restante, apesar da grande diversidade, já são espécies que fomos encontrando noutros sítios. Talvez não todas assim ao mesmo tempo e com esta diversidade, mas esta cagarra realmente é um mistério ainda para mim, porque é que ela está aqui. Obrigada por todo este esclarecimento sobre o que é que os ossos dos animais nos podem contar sobre a relação entre os homens e os animais. Venha ver a exposição temporária Os Bichos, de quarta a domingo, no Museu do Dinheiro, com entrada gratuita.